assim, não. O São Paulo fez um acordo com a CBF e a CBF vai pagar os gastos da viagem daquele jogo que tinha sido adiado contra o Goiás, né? Tá certo isso? Justo? Foi bem a CBF ou não? Ora, Beija, sei lá, acho que foi. Se o São Paulo foi, de alguma maneira, injustiçado pelo adiamento daquele jogo contra o Goiás, teve um gasto na frente, nada mais justo que seja reembolsado numa situação, né? A gente imagina qualquer cidadão que tivesse uma situação como aquela do time do São Paulo na ocasião daquele jogo contra o Goiás, pela primeira rodada ainda, o Goiás estava com surto, né, de Covid, o São Paulo gastou e não é um gasto baixo, a gente nunca lembra, né, desse tipo de questão que os clubes têm, né, para poderem conseguir o seu deslocamento com a delegação. Hoje em dia falam-se em 40, 45 pessoas, porque é gente para dedéu, para você fretar avião, ou pagar passagem para todo mundo, não é fácil não. E se for injustiçado o São Paulo, agora que seja feita a justiça em relação a esse caso. Eu queria até ter falado ontem sobre o São Paulo, né? Impressionante como o Reinaldo deu a volta por cima já há algum tempo nesse time do São Paulo. Pouca gente se lembra que quando o Reinaldo ainda muito jovem começou no São Paulo, a torcida detestava o Reinaldo. Reinaldo foi emprestado para Ponte Preta, emprestado para Chapecoense e hoje é titular absoluto. Para mim não é jogador para a seleção brasileira. Muita gente até questionou a entrevista do Fernando Diniz, né, falando que o Reinaldo poderia chegar à seleção. Para mim não é. Mas pro São Paulo é titular absoluto, um jogador indispensável e muito importante para esse sucesso do São Paulo ao lado do Luciano, que está em estado de graça. Ô Pascoal, a CBF está certa, tinha que arcar com os custos mesmo ou não? Bom, houve uma série de equívocos nessa viagem do São Paulo para Goiânia, né? Primeiro, os testes que foram feitos, depois foram enviados para a CBF, e aí, depois da chegada, se notou que os jogadores estavam infectados, mas até a ida do São Paulo isso não tinha acontecido. Agora mudou o padrão, o clube pode fazer na sua cidade mesmo e mandar apenas o relatório final para a CBF, não todos os documentos e todos os jogadores. Mudou o procedimento a partir desse jogo do São Paulo contra o Goiás. Mas o fato ficou muito claro, o São Paulo entrou em campo para jogar essa partida. O Goiás teve que ligar para o goleiro que estava na casa da mãe dele, almoçando, para poder vir a tempo de ver se dava para jogar. O Goiás não tinha jogadores, não tinha número, não tinha quórum para botar em campo naquela partida. Então, acho correta a atitude da CBF. O São Paulo teve voo fretado, gastou hotel, gastou alimentação, gastou transporte, gastou translado do equipamento, as vans que levam o material. Acho que tudo isso tem que ser ressarcido ao São Paulo, porque o São Paulo deveria ter sido avisado antecipadamente pela CBF dos problemas do Goiás. Foi falha da CBF e não falha do São Paulo. Então tem que pagar mesmo. Claro. Tem que pagar, Pipo? Sim, tem que pagar. Claro que sim, não tenha dúvida. Eu acho que a CBF é quem deveria, aliás, custear praticamente toda essa logística. Ainda mais num ano em que os clubes, em que há muita dificuldade e em que ela força um campeonato em meio a tanta desorganização e a tanta situação de risco para a saúde dos atletas. Ela tinha que arcar com toda a estrutura. Toda. Porque quem quis o campeonato dessa forma, quem quis que o protocolo fosse feito de uma forma errada e aprovada, além dela foram os clubes, mas principalmente por parte dela. Quem manteve tudo isso em pauta foi a dona CBF. Claro, com a conivência de muitos clubes que também, amarrados na questão financeira, tiveram que pedir a bênção para que tudo ocorresse. Também não são santos na história, mas ela, pela organização do campeonato e por toda a gestão, é quem deveria, neste ano, custear não só o jogo de São Paulo, mas de todos os clubes envolvidos e principalmente logísticas melhores de aviões fretados e tudo mais para que o campeonato dela tivesse o menos risco de contágio possível. Tá bom. É isso, né, Sormani? O erro foi da CBF, que pague a conta. Não, pera um pouquinho. Eu puxei aqui no computador a notícia da época. Quem suspendeu o jogo não foi a CBF. Foi o STJD, porque o Goiás entrou com um pedido
dizendo que tinha... eram 12 casos, não me lembro aqui, deixa eu ver se eu acho. Enfim, 10 de 23 atletas estavam concentrados e testaram positivo. Estou lendo uma matéria aqui na internet. 10 de 23 atletas. Teríamos 11 jogadores em campo e 2 no banco de reservas. São os 13, que a CBF diz que tem que ter. Quem suspendeu o jogo não foi a CBF, foi o STJD. E muitos times tentaram suspender seus jogos e não conseguiram. Agora, por que a CBF está pagando o São Paulo? Eu gostaria de saber também. Eu não sei se é justo isso. Porque uma coisa é a CBF ser responsabilizada pelo que aconteceu. Isso não foi um caso isolado. Outros jogos, por exemplo, o Flamengo jogou contra o Palmeiras com o time de fraldinha. O jogo aconteceu. O Santos tentou anular um jogo dele contra o Goiás. Anular não, adiar o jogo dele contra o Goiás por conta de vários casos de Covid. Era o mesmo número de casos do Goiás. E não foi atendido. E também não entrou no STJD. Então eu queria saber por que é que a CBF está pagando ao São Paulo. Eu não entendi. Sinceramente, eu não entendi. Mais uma vitória do São Paulo na CBF, hein, gente? Que coisa, hein? A força do São Paulo na CBF, impressionante, hein? Chama a atenção. Muda a escala de arbitragem, consegue ressarcimento para a viagem que foi em Goiânia. Enfim, deixa para lá. Mas até onde eu estou entendendo essa notícia aí, a CBF não tem nada a ver com o adiamento desse jogo. Nada. Repito, quem adiou foi o STJD. Por que a CBF vai pagar? Ô, senhor Mani. Eu, se sou presidente de qualquer outro clube, eu falo assim, pera um pouquinho, eu também quero que você me pague a viagem para Goiânia. Eu também quero. Por que você vai pagar só do São Paulo? Você não teve culpa do adiamento, que adiou foi o STJD. Ou se o STJD que pague, que arque com isso, Foi ele que determinou. Sei lá. O que não pode é esse tratamento desigual. Por que o São Paulo está recebendo isso? E os outros não vão receber? Salvo engano da minha parte, a conclusão que eu chego é essa. Mas o Carlos Ferreira manda aqui para você o seguinte. Colocar aqui, fale para o Sormani da que CBF o São Paulo foi o único a viajar. Pera aí, Pascoal. Vai lá. O Carlos Ferreira mandou uma pergunta para o Sormani. Pera aí, Pascoalzinho. Fale para o Sormani que o São Paulo foi o único clube a viajar e em que não teve o jogo. Sim, mas não teve o jogo porque o STJD suspendeu a partida, não foi a CBF. Não foi a CBF. É isso que estou falando. Pela CBF, o jogo aconteceria. Então que o São Paulo entre no STJD para pedir o ressarcimento desse jogo e não entrar num acordo com a CBF. E os outros filiados querem o mesmo tratamento, tem que ser isonômico, tem que ser igual para todo mundo. Então a CBF deve X reais para todos os participantes do campeonato. Por que isso vai dar para o São Paulo? Por que é só o São Paulo? Quanto custou essa viagem de São Paulo? Sei lá, 20 mil reais, vamos colocar. Então, o Atlético tem direito a 20 mil reais, o Internacional, o Ceará, Sim. o Fortaleza, todos têm que ter esse direito, Custear todo mundo. Por que só o São Paulo vai receber isso? Ô, Sormani, na NBA como é que funcionou? A NBA não foi lá ela quem custeou toda a logística dos clubes? Ou foi dividido com as franquias? Não, quem pagou foi a NBA. A NBA, Então, na verdade, pertence às franquias, né? Entendeu? A NBA pertence às franquias. Ela não tem o dinheiro dela, que nem tem essa farra do boi que tem aqui no futebol, que é federação, confederação, ricas e times falidos, isso na NBA não existe. O dinheiro da NBA que sobra tem um caixa, quem está precisando, porque lá tem time que também tem necessidade. Às vezes acontece, não vende bem o season tickets, o merchandising, enfim, eles auxiliam quem precisa. Não tem esse negócio de sobrar. E quando sobra dinheiro, por exemplo, as multas que os jogadores pagam, eles destinam à instituição de caridade. Isso não fica com a NBA. Não é uma entidade de fim Pascoal, lucrativo.
Essa farra do boi do futebol lá não tem, velho. Ô, Pascoal, quem não é torcedor do São Paulo aqui no Twitter fala que o senhor Mário tem razão. Mas eu só queria colocar o seguinte: o único clube a viajar para uma partida de futebol que não aconteceu foi o São Paulo. O único clube a ter gastos com esse tipo de situação foi o São Paulo. Esse é um ponto. Está colocado. Segundo ponto, houve um erro no protocolo, nos exames de Covid dos jogadores do Goiás, que foi um erro de protocolo da CBF. E a partir daquele dia se mudou o protocolo. Os clubes podem fazer os exames dos laboratórios que eles escolherem nas suas cidades e enviar o relatório para a CBF. Não são mais todos os exames que eram feitos pelo Einstein. Então, como houve essa demora, o São Paulo se deslocou para jogar, entrou em campo, houve um erro de protocolo da CBF. É por isso que o São Paulo está sendo ressarcido. Volto a dizer, pela CBF o jogo aconteceria. O Goiás tinha o número de jogadores suficiente para entrar em campo e jogar, que é o número de 13 atletas. Teria um jogo. Teria, não importa, procedimento. Ok, você tem razão. Mudou o protocolo, etc e tal, blá, 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 blá. Tinha jogador suficiente para entrar em campo. Não havia motivo, segundo a CBF, para anular o jogo. Para adiar o jogo. Não tinha. A CBF disse, não ia adiar. Aí o Goiás vai ao STJD e consegue adiar o jogo. Agora, como é que a CBF pega e dá? Se a CBF garantia que o jogo deveria acontecer, então ela não pode ressarcir o São Paulo. O São Paulo que peça ressarcimento para o Goiás, para o STJD, para quem ele quiser. Então eu volto a dizer, todos os times, à exceção do São Paulo, porque vai receber o dinheiro, têm direito a X mil reais por parte da CBF. Porque ela tem que tratar todos os filiados da mesma maneira.